Bom dia, graça e paz. Vamos a mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Hoje a nossa leitura encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 7, que diz: Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente, queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado, e depois vêm e se põem diante de mim nesse templo que se chama pelo meu nome e dizem: Estamos salvos. Sim, só para continuarem a praticar essas abominações. Será que este templo que se chama pelo meu nome é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Mas vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejam o que lhes fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora, visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram. Chamei, mas vocês não responderam. Farei também com que este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês e aos seus pais, o mesmo que fiz em Siló, vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os meus seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor ou oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus. Também oferecem libações a outros deuses para que me provocarem a ira. Mas será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não seria muito mais a si mesmos para que a sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as aves do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como um fogo e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi: dei ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o meu caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos e na dureza do seu coração maligno. Andaram para trás e não para a frente. Desde o dia que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos, os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhes darão ouvidos. Vocês os chamará, mas eles não lhes responderão. Então você lhes dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor seu Deus e não aceita a disciplina. A verdade desapareceu, foi eliminada da sua boca.
Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, e jogue-os fora. Comece a prantear sobre o alto dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, diz o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis no templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete no vale de Ben-Rinom, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei, nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Rinom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves dos céus e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar as cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém, o som das festas e de alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, um Deus justo, um Deus verdadeiro, um Deus que não tem por inocente o pecador, um Deus que envia profetas ao seu povo para alertá-lo, para corrigi-lo, para anunciar o caminho do Senhor. E quando o povo não dá ouvido, o Senhor então manda juízo sobre cada um. Oremos. Louvamos o teu nome, Senhor, por essa porção da tua palavra, na qual, através do profeta Jeremias, o Senhor anuncia ao povo de Israel e de Judá o juízo iminente, o cativeiro iminente, porque o povo foi desobediente ao Senhor, não quis seguir os seus passos, não quis adorar e buscar ao Senhor em espírito e em verdade, mas buscava meios humanos de buscar a Deus, oferecendo sacrifícios, oferecendo libações a deuses falsos e mentirosos, oprimindo o pobre, o necessitado, a viúva e o órfão, não fazendo justiça, não julgando retamente. O povo se afastou do Senhor. Como consequência veio o juízo, veio o cativeiro, veio o castigo. Ainda hoje, o Senhor tem nos dado inúmeras oportunidades de nos voltarmos para o Senhor, de buscarmos ao Senhor com interesse de coração. E muitas vezes nós temos sido rebeldes às tuas ordens. Em breve Jesus voltará para buscar um povo santo, reto e obediente. E fora ficarão todos os desobedientes e rebeldes. Senhor Jesus, quando estava aqui, disse que seremos seus amigos se fizermos o que ele manda. Pai, em nome de Jesus, clamamos ao Senhor nesta manhã, suplicando pelo perdão dos nossos pecados, pela rebeldia, pela desobediência deliberada, pelo afastamento do Senhor, pela dureza do nosso coração, por acharmos que podemos fazer de conta que servimos ao Senhor e servi-lo de qualquer maneira, em vez de nos prostrarmos diante de Ti, clamarmos por perdão dos nossos pecados, buscar uma vida de santidade, de devoção, de submissão ao Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa o nosso pecado de dureza de coração, de incredulidade, de rebeldia, de rebelião e conduze-nos a uma vida de santidade, de devoção, de obediência, de submissão ao Senhor e à Sua palavra. Pai, que haja fome e sede de Ti em nossa mente e em nosso coração, que tenha lugar para a Tua palavra, que possamos amar a Tua palavra, que a Tua palavra nos mostre a Tua vontade, a Tua palavra nos conduz conforme a Tua vontade, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Tem misericórdia de nós, dá-nos apego à Tua palavra, dá-nos, Senhor, é, é, fidelidade ao Senhor e à Tua palavra, que nós possamos retirar dos nossos dias, da nossa vida, toda e qualquer desculpa para não termos, para não buscarmos a Tua palavra, não buscarmos o Senhor. Queremos ser um povo fiel, obediente, que cultua e que serve ao Senhor segundo a Tua palavra. Que verdadeiramente, Pai, a Tua palavra, a Bíblia Sagrada,
conforme escrito, conforme revelado nos 66 livros, possa ser a nossa única regra de fé e prática. Não apenas de fé, de crença, mas de prática. Que possamos viver os princípios e os valores da tua palavra, independentemente do que o mundo pensa, do que o mundo fala, do que as outras pessoas fazem. Nós não somos dos outros, nós não somos dos que retrocedem. Nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, sacerdócio real. Que possamos viver de acordo com isso, para a honra, para a glória, para o louvor do teu nome. É assim que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amanhã estaremos de volta com mais um capítulo em nossa jornada pelas Escrituras. Um grande abraço a todos e até amanhã, se o Senhor assim permitir.